E hoje tem Fortaleza e Corinthians. Corinthians e Fortaleza, melhor dizendo, partida fora de casa pro Leão do Pici, lá em São Paulo, lá na Neoquímica Arena. E chegou a hora de a gente falar um pouco sobre esse jogo, falar sobre o momento entre as equipes. Fortaleza chega mais favorito para esse jogo, o Corinthians precisa dessa vitória. Bora falar um pouco sobre isso. Mas antes de eu me apresentar, meu nome é Vinícius Medeiros, eu tô aqui diariamente falando sobre o futebol nordestino, então seja muito bem-vindo. Desde já, se inscreve no canal, deixa seu like e fica à vontade para comentar e deixar sua opinião, que a gente está aqui diariamente trazendo conteúdos sobre o Nordeste. Mas bora lá falar um pouquinho sobre esse jogo. Eu vou começar falando desse jogo, talvez o momento dos dois times no Campeonato Brasileiro, nesse início do Campeonato Brasileiro. Porque o Fortaleza está na 11ª posição, com 5 pontos ganhos, e o Corinthians está na 15ª com 4 pontos ganhos. Lembrando que o Fortaleza tem um jogo a menos por conta da partida contra o Criciúma. Então a gente vê um momento melhor do Fortaleza. Inclusive eu acho que aquele Fortaleza do início do ano, esse é o momento que o Fortaleza parece estar retornando aos seus trilhos. Parece que o Vojvoda está conseguindo fazer esse time render o que a torcida espera. É óbvio que ainda acho que vai evoluir ao longo da competição, ao longo da Série A desse ano. Porém é um time que tem qualidade, tem bons jogadores e pode crescer ainda mais. Já ao lado do Corinthians, o Corinthians tem apenas uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, que foi uma grande vitória contra o Fluminense. Venceu o Fluminense na Neoquímica Arena, rodada passada por 3-0. Porém, se a gente corta para o meio da semana, a gente teve Copa do Brasil e obviamente, Copa do Brasil mata-mata, pode acontecer de tudo, né? A gente sabe que às vezes um time apronta para o outro, enfim, isso é normal no futebol. Mas o Vasco, né, foi derrotado por Fortaleza lá no Castelão. Acho que o Fortaleza poderia ter contado com uma vantagem maior, aproveitando até também do momento do Vasco, né? O Vasco estava sem técnico, então o Fortaleza venceu ali por 1-0, bom resultado, porém poderia ter sido melhor e levado a decisão para São Januário com uma vantagem maior. Já o Corinthians, por muito pouco, o Corinthians não teve uma surpresa ali com o América de Natal, porque foi para Natal, na Arena das Dunas, jogar contra o América de Natal e venceu o jogo por 2-1. Porém, se não fosse o goleiro Carlos Miguel que entrou no lugar do Cássio, porque o Cássio vinha sendo muito pressionado no Corinthians, e o goleiro Carlos Miguel entrou e tá pegando muito. Inclusive no jogo contra o América de Natal, o América de Natal não empatou o jogo, ou só não virou o jogo, muito por causa também de Carlos Miguel, porque jogou muita bola para cima do Corinthians. Sobre esse time do Corinthians, tem algumas peças importantes nesse time, né? Tem o Romero, né? Tem o Wesley hoje, que é um jogador que o Corinthians está avaliando em mais de 120 milhões de reais. Enfim, um cara que é uma grande promessa do Corinthians nesse momento. O Wesley numa ponta, tem um Romero na outra, né? Tem o Garro, né? Um meia Garro, né? Um meia argentino que está jogando muita bola, vem assumindo ali uma personalidade, uma liderança ali naquele time do Corinthians. Então é uma equipe que complica muito o jogo. É uma equipe que nesse momento não vive grande fase, mas pode complicar sim o jogo do Fortaleza. Aí você pergunta, esse jogo do Fortaleza, o Fortaleza é favorito? Talvez pelo momento, talvez pelo entrosamento da equipe, pelo grande trabalho que o Vojvoda vem fazendo ao longo desses anos. O Vojvoda conhece o Campeonato Brasileiro, né? Por mais que ele venha de fora, ele conhece o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem o Antônio Oliveira, né? Que já treinou também o Cuiabá, né? Que é um técnico que mostra que não tem medo de mudar o time, né? Tanto que tirou um dos principais ídolos do Corinthians, o Cássio do gol, colocou o Carlos Miguel, não teve medo de arriscar. Então, é um time que está em constante mudança. Mas sobre a equipe do Fortaleza, como eu disse, acho que é uma equipe que tem muito a crescer ainda, tem muito a evoluir. É favorita para o jogo de hoje? Eu não considero a palavra favorita, mas eu acho que tem tudo para vencer, tá? Tem tudo para vencer, porque o elenco do Fortaleza, obviamente, depende da vontade dos jogadores. Os jogadores têm que jogar muita bola para vencer o Corinthians lá dentro da Neoquímica Arena, que a torcida vem lotando, né, o estádio. Por mais que o Corinthians esteja numa fase ruim, a torcida do Corinthians vem chegando junto. Porém, como eu disse, o Fortaleza tem alguns jogadores interessantes que podem matar o jogo, e dependendo ali até do resultado, caso o Fortaleza faça um gol no primeiro momento. A gente viu, acho que um exemplo da Série B, vou dar um exemplo aqui da Série B, que foi o Sport Curitiba. Né? Querendo ou não, o Corinthians vive um momento de pressão. Talvez não tanta pressão, porque venceu o América de Natal e venceu também o Fluminense por um placar grande ali, 3-0 dentro de casa. Né, talvez não seja tanta pressão nesse ponto. Porém, um exemplo de Sport e Curitiba pela Série B. Né, o Curitiba vinha de 2 vitórias na Série B, né, na verdade, dois jogos sem perder, um empate e uma vitória, desculpa, lá na Série B. E o Sport chegou lá, venceu o jogo e o estádio simplesmente se voltou contra o Curitiba pelas mais atuações da equipe. Então isso, quem sabe, pode acontecer no Corinthians caso o Fortaleza abra o placar mais cedo, caso o Fortaleza queira abrir esse jogo mais cedo. Isso é bem importante. É um jogo que eu acho que vai ser decidido no detalhe, vai ser um jogo que, na minha opinião, vai ser bem disputado, porque as duas equipes hoje vêm mostrando sinais de evolução e as duas equipes precisam vencer para retornar esses trilhos aí do Campeonato Brasileiro, nesse início do Campeonato Brasileiro, e não perder tantos pontos. Obviamente, como eu falei, o Fortaleza vive um momento melhor. Bora falar de provável escalação do Fortaleza, por quê?
porque o Fortaleza deve manter a base. O Vojvoda deve manter sua base, né? O João Ricardo, o Tinga, o Brites, o Tite, o Bruno Pacheco, o Pedro Augusto e o Hércules, o Kevin, o Iago, o Pikachu, o Lucero e Moisés. Então esse é o time do Fortaleza. Já o time do Corinthians, né? Deixa eu passar aqui também, mas deve ser praticamente também a mesma base. O Carlos Miguel no gol, o Fagner, o Félix Torres, o Kaká e o Hugo, o Ranieri, Breno Bidon, o Garro, meio argentino que eu comentei, Gustavo Mosquito numa ponta, o Wesley na outra e Angel Romero de centroavante. Sim, Angel Romero de centroavante, é assim que o Corinthians vem jogando nos últimos jogos, né? Porque o Yuri Alberto tá com uma lesão, então tá fora desses confrontos. Mas é isso. Eu quero saber do torcedor do Fortaleza, comenta aí o que vocês acham desse jogo. Mas se eu fosse dar um palpite, obviamente tudo pode acontecer no futebol. Mas eu acho que o Fortaleza tem tudo para vencer essa partida. Óbvio que vai precisar ser muito inteligente. Óbvio que vai precisar entrar no jogo do Corinthians e não sentir a pressão do torcedor na Neoquímica Arena. A gente viu que o Fortaleza chegou lá, chegou contra o Boca Juniors em Fortaleza, na Arena Castelão, desculpa, e conseguiu um bom resultado, uma das maiores equipes da América. Então essa questão de pressão não existe para o Fortaleza, ainda mais porque cada jogo do Campeonato Brasileiro tem sim, principalmente no início, ser considerado como uma final, porque o ponto de hoje é o ponto que faz falta lá no fim do campeonato. E acho que o Fortaleza hoje tem total capacidade de não deixar esse jogo passar, total capacidade de jogar a bola para cima, de jogar a bola para frente, e isso tem que acontecer no jogo de hoje. Peço que o torcedor comente o que acha que essa partida vai acontecer, tá? Como a partida vai se proceder, mas minha opinião, eu acho que o Fortaleza tem tudo para vencer o jogo. É isso, comenta, interage, não esquece de se inscrever aqui no canal, e é nóis, tamo junto, até a próxima.